Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Sérgio Gandra na área, começando mais um Lagoinha Viva, mais uma semana, e meu desejo é que o Senhor abençoe você e que tudo que vai ser dito aqui, mostrado aqui, frutifique no seu coração a 30, 60 e a 100 por um, amém? Voltaremos para o ano de 2007, em que aconteceu um culto na Lagoinha Matriz, em que o nosso querido pastor Márcio Valadão deu um sermão top demais com o tema Paz. Quer saber mais sobre esse assunto? Então confere aí. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Números capítulo 6. Números capítulo 6. O verso de número até o verso 24. Nós encontramos aqui uma bênção. E é uma bênção invocada, declarada e que deve ser passada. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E te dê a paz. Vamos assentar, irmãos. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre a paz. Nós podemos definir a bênção das maneiras mais distintas que você puder imaginar. Mas basicamente essa palavrinha, paz, ela traduz tudo o que Deus tem para nós. Paz. Paz. Quando Jesus nasceu, logo após o seu nascimento, os céus se abriram, e miríades de anjos vieram e cantaram uma mensagem dizendo assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Os anjos não cantaram simplesmente bênçãos, mas eles proclamaram esta bênção numa única palavra: paz, paz. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, há uma relação profética dos nomes de Jesus Cristo, traduzindo o seu próprio caráter, e um dos nomes dele, ele é conhecido como o príncipe da paz. Paz. Eu quero que você abra comigo em João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, o verso de número 27. João capítulo 14, o verso 27. Jesus Cristo estava despedindo dos seus discípulos, e nessa mensagem de despedida, Jesus Cristo anuncia dizendo a eles e deixando para eles a sua herança. Era como que se fosse um testamento, uma herança no testamento do Senhor. Jesus Cristo diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixe-vos a paz. Mas não era qualquer tipo de paz. Ele diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele fala a respeito da sua paz, a minha paz. A paz que Jesus Cristo traz é uma paz totalmente diferente da paz que o mundo oferece. Ou seja, a fonte da paz, você pode encontrar a fonte da paz, essa que é do mundo, e a fonte que é o próprio Senhor. Quando Ele diz: a minha paz vos dou. A paz que Jesus oferece é uma paz especial. É uma paz diferente dessa paz natural que o mundo dá. Qual é a paz que o mundo dá? Qual é essa paz que o mundo dá, que é diferente dessa que Jesus Cristo diz? O mundo oferece o sentimento de paz. Há uma diferença. O mundo, a paz que as pessoas que não têm Jesus Cristo experimentam, não é a paz de Jesus. A paz que o mundo dá é o sentimento
paz significa o quê? A paz desse mundo, ela opera quando tudo corre bem, quando tudo está acontecendo assim de um modo muito peculiar e especial para a pessoa. Se ela está empregada, ele tem paz. Seu patrão chama e diz: olha, eu vou oferecer para você um aumento de 300% do seu salário. Ele tem paz. Se ele troca o carro dele por um carro zerinho, ele tem paz. Se ele recebeu de herança uma casa nova, ele tem paz. Ele tem esse sentimento de paz. Mas se acontecer algo que ele não esperava, o patrão demitiu, a casa pegou fogo, o cachorro mordeu, o ladrão roubou o carro, ele quebrou a perna, furou o olho. Este sentimento de paz vai embora. A paz que Jesus oferece não é o sentimento de paz. A paz de Jesus Cristo é completamente diferente. A paz que o mundo oferece, esse sentimento de paz, quando a pessoa tem uma expectativa e aquela expectativa é frustrada, ele vive o quê? Aborrecido, chateado, vive perturbado, inquieto, e alguns acabam até se matando. A paz que Jesus Cristo dá, ela opera em qualquer tempo, ela opera em qualquer circunstância. Quando você vê o apóstolo Paulo, ele dizia: eu tenho paz, eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ou seja, não seriam as circunstâncias que iriam determinar a sua paz. A paz que Jesus Cristo oferece, ela é diferente. Por isso que ele disse exatamente isto: a minha paz, deixo-vos a paz. Mas Jesus enfatiza: a minha paz vos dou. Uma das ilustrações tão gloriosas desse texto, eu queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 4. Há um momento que Jesus explica sobre essa paz. Marcos capítulo 4, verso de número 35. Ou seja, Jesus viveu esta paz, experimentou esta paz. Olha o que está escrito, Marcos 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para mim, quando Jesus, naquele barco, Jesus entrou, Jesus foi para a popa do barco, tomou o travesseiro, deitou e dormiu. Veio a tempestade, o barco era agitado de um lado para o outro, mas tão interessante, a tempestade não acordou Jesus. Jesus não foi acordado pela tempestade. Os discípulos estavam arrancando os cabelos, estavam agitados com medo de morrer, mas Jesus estava dormindo.
Sabe, paz. Essa paz que Jesus oferece. Ele diz: 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você vai ter paz. O grande drama é que muitas vezes nós queremos aferir a nossa paz como a paz do mundo, como se ela fosse um sentimento. Jesus dormia. Quem foi lá acordar Jesus foram os discípulos, sacudindo ele. E disseram para ele assim, eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Por que Jesus dormia? Quando você lê no Salmo 4, abre comigo, o Salmo de número 4, o versículo de número 8, é um versículo chamado Lexotan. Ele diz assim, Salmo 4, versículo 8, diz: em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Fé é crer que Jesus vai cumprir o que diz. Fé é você crer em tudo que está escrito na palavra. Diz aqui: em paz me deito. Jesus entrou no barco e ele tinha uma convicção que ia chegar do outro lado. Se no meio do mar veio a tempestade, ele continuou dormindo. E logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes habitar em segurança. Esta paz de Deus, irmãos, não é um sentimento de paz. O sentimento de paz é fácil de desaparecer. O sentimento de paz nos faz querer segurar as coisas como se dependesse da gente. A paz que o Senhor dá é tão diferente. Sabe por quê? Porque esta paz, esse dom, é algo que Ele nos oferece. Quando você lê aqui no Salmo 29, o versículo de número 11, Salmo 29, versículo 11, há uma promessa do Senhor que diz assim: o Senhor dá fraqueza ao seu povo, o Senhor amaldiçoa com inquietação o seu povo. Mas quantas vezes você vê as pessoas tão fraquinhas? A palavra diz: o Senhor dá o quê? Força ao seu povo. Mas de onde vem essa força? Do que Ele nos dá. O Senhor dá. Não é uma conquista, eu fiz. Não. Tudo do Senhor nós recebemos pela sua graça. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Querido, quando você se apropria dessa palavra, quando você a tem dentro desse pacote chamado paz, você tem tudo que você precisa na vida. Tudo que precisa. Sabe, aqui que está, o Senhor não abençoa simplesmente com aquela bênção determinada, mas dentro da paz aqui o Senhor abençoa com paz o seu povo. E tudo que o Senhor faz é sempre tão grande. No Salmo 119, o verso 165, existe o tamanho de paz que Ele tem para você e para mim. Ou seja, essa paz é grande. Diz assim a Escritura, Salmo 119, 165 diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Ou seja, você não vai ficar assim, caindo, tropeçando, toda hora batendo na cabeça. Não, grande paz tem os que amam a tua lei. Sabe, a lei do Senhor é a sua palavra. Põe a mão na sua Bíblia e diga: esta é a lei do Senhor. Eu tenho grande paz, porque eu amo a lei do Senhor. É isso, meus irmãos. Hoje, infelizmente, há tantas pessoas que não querem a lei do Senhor. Tem hora que o coração da gente fica assim tão pequeno de ver
tanta infantilidade, tantas pessoas pregando coisas que não tem nada na Bíblia. Por isso que nós buscamos ter sempre a Bíblia aberta, anunciando a palavra, lendo a Bíblia. Ou seja, é isso que traz, o poder está na palavra. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. O livro seguinte é o livro de Provérbios. Em Provérbios capítulo 3, o versículo de número 17. Provérbios capítulo 3, versículo 17. Nós encontramos algo tão glorioso que diz: os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as tuas veredas, paz. Muitos imaginam assim: se eu for entregar mesmo a minha vida a Jesus, se eu for ser um cristão do modo como Deus deseja, a minha vida vai ser assim, tão insonsa, vai ser uma porcaria, tão sem gosto. Pelo contrário, ele diz: os seus caminhos são caminhos deliciosos. Passa a língua assim nos lábios, vamos passar? Deliciosa. Eu não sei como que você faz quando come uma coisa gostosa. Você faz isso, que gostoso. Ou seja, é assim, o prazer é esse. Aqui a palavra diz: os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. Os caminhos é aquilo que você vê tão claro, mas muitas vezes no caminho você vai encontrar veredas. Você vai encontrar momentos assim que parece que o caminho não é asfaltado mais, ele ficou mais estreito. Mas diz a palavra: todas as suas veredas, paz. Esta paz, é isso que o Senhor traz, é isso que Ele oferece. No livro de Isaías, no capítulo 26, o versículo de número 3, nos ensina que esta paz que o Senhor tem, ela não precisa ser acrescentada a nada, ela é perfeita. Diz aqui a palavra, Isaías 26, verso 3, diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. O sentimento de paz não é perfeito, porque ele depende das circunstâncias. Se as circunstâncias sorriem, então eu tenho paz. Mas é quando as circunstâncias fazem careta? Houve um instante que um homem, tem um livro que conta a história todinha dele, chamava-se Daniel, esse homem. Tem um livro na Bíblia com o nome dele, Daniel. Fizeram uma intriga terrível com ele, porque ele conhecia e desfrutava da paz de Deus. Por causa daquilo, ele foi julgado na cova dos leões. E sabe o que aconteceu? Quando ele caiu ali, aqueles leões que estavam esfomeados não tocaram nele. Ele dormiu a noite toda. Dormiu. O rei não dormiu. Os que fizeram a trama contra ele não dormiram, mas ele dormiu. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Daniel tinha 3 amigos, que por causa da fé, do testemunho, eles foram lançados numa fornalha de fogo. Quantos conhecem essa história? E o que aconteceu? Quando você lê, eles estavam o quê? No meio da fornalha, passeando. Uma pessoa para passear no meio do fogo é somente porque ela tem o quê? Paz. Se fosse um sentimento de paz, porque o que o mundo oferece é o sentimento de paz. No momento quando eles iam ser julgados, eles podiam ter virado um para o outro e falado assim: olha, nós erramos, não valeu a pena confiar em Deus, olha o nosso destino,
nós que abrimos mão de tantas coisas, nós que podíamos ter caído na gandaia, feito tantas coisas, aproveitado a vida, de que serviu isso? Nós vamos ser julgados na fornalha, vamos morrer, vamos virar churrasco acabados. Mas não, a paz que Deus oferece é diferente. Não é um sentimento, é uma paz perfeita. É uma paz que você pode olhar, e se as circunstâncias não forem simplesmente aquelas que você imaginou, o seu coração continua com paz. Por isso que a palavra do Senhor diz: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Você não precisa remodelá-la, você não precisa acrescentar absolutamente nada nela. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Querido, confie no Senhor, confie nele, confie nele, descanse, não faça como os discípulos. Lá estava Jesus, a tempestade não acordou Jesus. Jesus não perdeu uma noite de sono preocupado, vou morrer. Ele dormia, nem a tempestade acordou. O barulho das ondas não acordou o Senhor. Os outros é que foram acordá-lo. Por quê? Por causa dessa paz perfeita. No capítulo 26 de Isaías, o versículo 12, é uma oração que diz assim: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. É o Senhor que faz por nós, não somos nós que vamos fazê-las, mas é o Senhor que faz por nós. Aqui está algo que traz exatamente este alento no nosso coração. E uma das figuras que a Bíblia usa para a paz está aqui ainda no livro de Isaías, no capítulo 48, o versículo de número 18. Isaías 48, o verso 18, diz assim: o Senhor Deus dizendo: ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio. Como é a paz como um rio? Se você acompanhar um rio, em alguns momentos o leito é bem largo e as águas são bem calmas, mas em alguns momentos parece que o leito fica estreito. Em alguns momentos ele é muito profundo, o mesmo rio. Em outros momentos o rio é muito rasinho. Em alguns momentos há uma cachoeira. Em alguns momentos a correnteza é fortíssima, mas o rio é o mesmo. O rio é o mesmo. A paz como o rio. O mais importante na vida é como termina, é que se conta. E nós sempre temos que ter a compreensão que o rio termina no mar. O rio termina no mar. E nós corremos para o oceano da graça, do amor de Deus, o Pai. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? É isso que Ele está dizendo. Seria a paz como um rio. Seria esta paz como um rio. Quando você está ali na cachoeira, querido, o rio é o mesmo. O rio é o mesmo. Ele disse: nunca te deixarei, jamais eu te desampararei.
Esta paz, que é a paz do Senhor, é tão diferente do sentimento da paz. Porque o sentimento da paz, a pessoa afirma: se a paz, se tudo for favorável para mim, eu tenho paz. Mas e quando não tem? Quando 3 meses antes do seu casamento, a noiva foi embora com outro? Ou quando 15 dias antes do seu casamento, o noivo foi embora com outra? E aí? Se você tem um sentimento de paz, o sentimento vai fazer você amargar, vai fazer você se destruir. Judas acompanhou Jesus, mas Judas não tomou a paz. Ele tinha o sentimento da paz. Ele esperava que Jesus fosse fazer como que uma revolução, uma coisa assim. A expectativa não era aquela. Mas quando nós temos esse entendimento, como que tudo é diferente. Sabe, essa paz que o Senhor oferece, ela é tão grande, ela não cabe dentro da nossa perspectiva natural. O nosso entendimento é muito raquítico para poder absorver toda essa realidade. Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, os versículos 6 e 7, ele escreve a respeito desta paz de uma forma tão intensa. Filipenses capítulo 4, vamos abrir as escrituras. Filipenses capítulo 4, o verso de número 6 e o versículo 7 dizem assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não olhe para mim, olhe para o texto agora. Olha o verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E quando você vive dessa maneira, a maneira mais rápida de perder a paz é de carregar no dia de hoje a preocupação do dia de amanhã. Eu vou repetir. A maneira mais rápida de perder a paz é de carregar no dia de hoje, nesse domingo, a preocupação do dia de amanhã. Se você estiver aqui, ouvindo esta palavra, preocupado com aquela entrevista do emprego amanhã, ou daquela conta que você tem que pagar amanhã, você começa a carregar hoje a preocupação do dia de amanhã. E aqui a palavra do Senhor começa dizendo para não andarmos ansiosos. Por quê? O verso 7. E a paz de Deus, não é o sentimento de paz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, Jesus vai terminando o Sermão do Monte, antes de trazer alguns assuntos tão práticos. No verso 34, Mateus capítulo 6, o verso 34, ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Muitas vezes, nós podemos ser cristãos, mas não absorvermos a paz de Deus, apenas a paz que o mundo oferece, a paz que é o sentimento, essa paz que desaparece, ficamos inquietos, ficamos assim, marcados pela preocupação, e vamos entrando dentro de um caminho, dentro de uma paz que não é a paz verdadeira. Existe uma paz que é uma paz falsa, e a Bíblia fala muito sobre esse tipo de paz que é falsa. Em Jeremias capítulo 6, o versículo 14,
Olha que texto tão forte. Jeremias capítulo 6, o verso de número 14 diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ou seja, o Senhor, a paz que Ele oferece não é uma paz assim superficial. Nós temos aprendido que a crise, ela não desenvolve o nosso caráter, ela revela o nosso caráter. E no último versículo do capítulo 16 de João, Jesus Cristo diz assim, João 16, o verso 33. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, isso é para mim. Diga para ele: eu preciso aprender essa verdade. Vamos ler juntos, João 16, 33. Jesus Cristo falando: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Outra vez, vamos ler. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Terça-feira passada, eu estava na Rede Súbia. E quando eu estava no estúdio, eu estava gravando, entraram Ana Paula, o Gustavo e o Isaac. Os três entraram. Eu estranhei aquilo. Eles irem lá, os três. Eles nunca foram. E houve um momento quando eles chegaram para mim e falaram: pastor, foi o Gustavo falando, o seu irmão, o Hélio, o senhor acabou de levá-lo agora. Era meu irmão mais velho. Lá em casa nós somos 7. E uma família assim, os irmãos muito doces, bem presentes. Há 2 anos, o Hélio teve um câncer. E de uma maneira gloriosa, o Senhor o curou. Os médicos que cuidavam dele ficavam assim dizendo: um milagre, um milagre. Quando eles operaram e viram tantas metástases, eles tinham dito: olha, é para levar para casa. E deram talvez cerca de 90 dias. Mas o Senhor operou. O Hélio tinha muitos sonhos. E durante praticamente 1 ano, saudável, ele estava construindo a casa dele, terminou de construí-la, mudou para ela. Ele era assim muito festeiro, então sempre a casa era assim tão cheia. Os filhos que não eram batizados, todos foram batizados. Há 2 meses atrás, houve até o noivado de um dos filhos. E de um modo que não entendemos, como se fosse uma lâmpada que se apagou, em questão de dias, o Senhor o leva. Na terça-feira,
Eu estava ali no estúdio quando me falaram. E por um instante, parece que vem toda aquela lembrança. Toda aquela lembrança. Pelo fato de ser o irmão mais velho, me lembro dele. Quando menino, eu estudava aqui no grupo escolar Silviano Brandão. Eu era pequeno, era de paz. Mas os meninos lá me batiam, sabe? E um dia, ele foi comigo lá no grupo. Só que ele já era grande. E ele disse para os meninos que me batiam: olha, se vocês baterem nele, eu vou bater em vocês. O irmão mais velho protegia. Nossa casa era assim, muito pequena. Eu lembro que a gente dormia na mesma cama, eu e ele. Um dormia com os pés para baixo, outro para cima. Era assim. E Deus deu a ele tanta graça. Tanta. Foi um empresário tão bem sucedido. Foi capa da revista Exame. Uma pessoa que o Brasil conhecia. E lá no estúdio, tantas cenas eu comecei a lembrar dele. O impacto do carinho na minha vida. Mas houve algo. Não houve o desespero. Nenhum momento. Não houve nenhuma murmuração. Na quarta-feira foi o sepultamento dele. E foi algo diferente. Os amigos vieram. Tanta gente participando do velório. Mas eles ficaram assim, impactados. Vendo a esposa, vendo os filhos, vendo os irmãos. Nós chorávamos. Eu chorei muito. Porque Deus nos deu as lágrimas para chorar. Não significa que se você chorar é fraqueza. Homem que é homem chora. E Deus nos deu as lágrimas para serem choradas. E eu chorei. Tudo que eu podia chorar pelo meu irmão. Mas havia uma paz. Algumas pessoas estavam até assim, indignadas. Por que nós podíamos ter paz naquela hora? Porque o sentimento, a paz que o mundo oferece, é aquele sentimento que é tão diferente, que a paz é determinada pelas circunstâncias. Se a circunstância não é aquilo que a pessoa quer, ele então quer acabar. Ele diz que está tudo errado. Essa paz do Senhor, como que é diferente? Quando Jesus, ele diz: deixe-vos a paz. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. A única fonte da paz é essa paz nele. Para que tenhais paz em mim, nele, em Jesus. A paz que o mundo oferece é essa paz tão efêmera que voa, some. É esta paz que é medida pela sua poupança, pelo seu emprego, pelos seus bens, pela sua saúde, por isso e por aquilo. Mas nós nos esquecemos que isso desaparece ou pode desaparecer em circunstâncias. Por isso ele diz: deixe-vos a paz. Sabe, o crente, ele é conhecido, como está escrito aqui em Isaías capítulo 57, do verso 19 até o versículo 21. Isaías capítulo 57, o verso de número 17. Aquele que tem o Senhor Jesus, como que é diferente. Mas não é aquele que tem Jesus da boca para fora, é aquele que tem mesmo o Senhor. Olha o que está escrito aqui, Isaías 57, verso 19 a 21. Não é 17, é 19 a 21.
diz assim: como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu sararei. Mas os perversos são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Enquanto a pessoa não tem Jesus, ele é chamado de perverso, de ímpio. Ele não tem o Senhor. Para os perversos, diz, olha o verso 20, são como um mar agitado, que não se pode quietar. Não tem jeito de segurar as águas do mar, é inquieto, cujas águas lançam de si lama e lodo. Ou seja, o perverso, quantas vezes ele está ali, tão agitado, pondo para fora lama e lodo do que está dentro dele. E o verso 21 diz, para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. O perverso não tem paz. Se você sair e descer agora para um bar, você vai ver sobre a mesa algumas pessoas ali assentadas, com uma garrafa de cerveja, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, insaciável, não há paz. Um cigarro traz outro, uma picada de cocaína busca outra. Ou seja, para o perverso não tem paz. Não tem paz. Há essa inquietação, é esse mar agitado, não tem esse descanso. Não existe, ele não experimenta isso. Quando nós olhamos, por que temos a paz? Isaías 53, o versículo de número 5. Isaías 53, o versículo 5 diz assim, falando do Calvário, falando da morte de Jesus Cristo, diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, o castigo que devia vir sobre mim, veio sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, nós temos paz, por quê? Porque ele nos deu. Agora esta paz, você tem que procurá-la, porque você já a tem. Olha o que está escrito no Salmo 34, verso 14. Salmo 34, o versículo de número 14, a palavra do Senhor traz um desafio a cada um, dizendo assim: aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz, empenha-te por alcançá-la, empenha-te para colocar esta paz em prática na sua vida. Numa partida de futebol, cada time tem 11 jogadores. E para o jogo funcionar, tem que ter uma pessoa que se chama o árbitro. E o árbitro é aquele que define quem continua no jogo. O árbitro tem autoridade para determinar quem é que vai continuar no jogo ou não. Nós não estamos numa partida de futebol, estamos numa vida. E na nossa existência existe um árbitro também. Se você abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo de número 15, nós vamos conhecer esse árbitro. Colossenses capítulo 3, o versículo de número 15, a palavra do Senhor diz assim. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Não é que vamos terminar agora nesse minuto, mas eu quero que você se coloque em pé. Colossenses 3, o versículo 15.
Você acabou de ouvir eu dizer que o árbitro num jogo decide se você fica ou sai do jogo. Muitas pessoas não gozam paz porque elas estão fora da vontade de Deus. Olha o versículo 15, diz assim: seja a paz de Cristo, esta paz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Sede agradecidos. Quando você está fora da vontade de Deus, preste atenção, você não tem paz. Se você usar a paz como árbitro nas decisões, quando você for fazer uma compra grande, eu vou comprar uma casa, mas se você não tem paz naquela compra, se você vai vender a sua casa e não tem paz, comece a ouvir. Eu confesso a você que todas as vezes que eu fiz qualquer coisa sem paz, eu me dei mal. Se você está namorando e não tem paz, termine. Não tome as decisões, porque o mundo toma as decisões pelo sentimento. Nós tomamos as decisões pela vontade de Deus. E a vontade do Senhor, a Bíblia diz que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Tudo que não for bom, perfeito e agradável, não é a vontade de Deus. Quando você diz: eu vou mudar de cidade. Por que você vai mudar de cidade? Eu vou para outra porque na outra eu vou ganhar mais dinheiro. Mas será que é a vontade de Deus? Você tem paz nessa decisão? Eu vou mudar de igreja. Porque eu vou para uma igreja perto da minha casa. Você tem paz nessa decisão? Ali no jardim do Éden, Jesus tinha paz. Éden não, no Getsemane. Mas no Getsemane ele orou dizendo: Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. A paz, aqui a Escritura diz que a paz seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. E sede agradecidos. Porque muitas vezes o que você está vendo agora não é o melhor para você. Aquele noivado que terminou não é o melhor que Deus tinha para você. Aquela moça tão linda ia virar uma jararaca que você ia ver que veneno ia ter. Ou vice-versa. Aquela sociedade que você ia entrar nela seria o seu fracasso. Você ia ser fiador daquela pessoa e estava sem paz. Fique amarelo, fique vermelho 5 minutos e fale não, porque você viveu o resto da vida amarelo. Se você não tem paz no que você vai fazer, meu irmão, não faça. Não faça. Se os outros quiserem te obrigar, é a paz, é o árbitro. O árbitro num jogo decide se você fica ou se você não vai jogar mais. Quando você começa a olhar a sua própria vida, começa a perceber quantas decisões precipitadas você fez, sem paz. E porque sem paz você caminhou por aquilo que você via e não pela vontade do Senhor. Por isso que você tem que reconhecer, meu irmão, a sua necessidade dessa paz. E muitas vezes você se frustra por tentar fazer aquilo que está fora do seu alcance. Você nunca vai mudar as pessoas. Deus é que muda as pessoas. Não tem expectativas assim, frustrantes. Não.
Caminhe na graça do Senhor. E existem aquilo que nós chamamos os ladrões da paz. Coisas que procuram roubar a paz. E Satanás é o ladrão que ruge como leão procurando destruir. Deixa eu contar algo assim muito pessoal para vocês, mas não espalhem não. Eu sou uma pessoa que eu aprendi tanto a honrar os outros, que eu faço de tudo para nunca chegar atrasado. Eu faço de tudo para não chegar atrasado. Nunca. Por causa disso, um modo assim que procura me roubar a paz é me irritar. Como? Na hora de vir para a igreja, eu tenho um horário, eu sei que da minha casa aqui eu preciso de meia hora para chegar. Eu entro no carro e começa a acontecer. A Renata começa a demorar. Os meninos não moram mais lá, mas quando moravam, não sei, as meninas tinham tanta coisinha, e passava o batom, e arranjava isso, e naquela hora, e sumia aquele sapato que, não sei como desaparecia o sapato e não achava. Quando os meninos eram pequenininhos, gente, sumia o bico. E não podia vir sem bico até achar o bico. E eu olhava para o relógio. Se a gente bobear, a paz vai embora. Eu não sei o que procura roubar a sua paz. Algumas pessoas vivem muito tranquilas em algumas áreas. Tanto faz ele ter 10 reais no bolso, como ter 5, como ter 100, ele é a mesma pessoa. Mas tem alguns que só tiver, se ele lá no bolso só tem 5 reais, ele não consegue nem dormir. Então é importante saber o que rouba a paz. Se você perder, irmãos, a alegria de servir o Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. E se nós perdemos a força do Senhor, nós acabamos perdendo tudo. E o último versículo que eu quero ler está aqui em Tiago, capítulo 3. Depois de Hebreus é Tiago. Tiago, capítulo 3, o verso de número 18. Tiago, capítulo 3, o verso de número 18. Ora, é em paz que semeia, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Essa paz que o Senhor disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Curtiu? E eu espero que você tenha sido abençoado, afinal é de paz, mas não essa paz comum, é a paz que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração em Cristo Jesus, que a gente precisa. Eu espero que você tenha sido abençoado, um abraço, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e, claro, acompanhar o Lagoinha Viva aqui na Rede Super de televisão. Agora sim, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até semana que vem.